que abram o livro de ciências agora na página 53, onde nós iremos estudar a reprodução dos animais. Assim, gente, como os demais seres vivos, os animais também se reproduzem-se, tá? Gerando novos descendentes. E para que eles reproduzem-se? Para garantir a sua sobrevivência. De acordo com os tipos de reprodução, existem dois tipos. A sexuada e a assexuada, tá? Iremos falar agora sobre a sexuada. Geralmente, gente, em uma espécie existem indivíduos, né? Do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos produzem células reprodutoras masculinas, que nós chamamos de espermatozoide. E as fêmeas produzem células reprodutoras femininas, que nós chamamos de óvulos. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. Observa aqui, ó, o espermatozoide se encontrando com o óvulo. A célula reprodutora masculina, o espermatozoide, ela possui uma cauda, tá? Que permite que esse espermatozoide se movimente em direção ao óvulo, que é maior, por isso ele é imóvel. O encontro do espermatozoide com esse óvulo, gente, ocorre através da cópula ou acasalamento. Após essa cópula ou acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem e o momento dessa união nós chamaremos de fecundação. Esse óvulo, após ser fecundado, dará origem a um embrião, que se desenvolverá e ficará semelhante a seus pais. Aí depois há o processo, depois do embrião, que é até o 3º mês, vira feto, né? Para depois vir ao nascimento. Virando na página 64, o que acontece? Com os passares dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo uma multiplicação das suas células e começa a ganhar fórmula. Tá vendo as células todas multiplicadas aqui na imagem? É assim que o novo ser vivo é gerado, tá, gente? Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, a gente chama essa fecundação de fecundação interna, tá? Podemos observar isso com os mamíferos, os répteis, as aves e os insetos. Na fecundação interna, gente, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Nós temos aqui um exemplozinho, tá? Já quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, a gente chama de externa, fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que reproduzem-se em meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, tanto do macho quanto da fêmea. Nós temos aqui o sapo, ó, o macho sapo, o sapo fêmea. O macho libera o espermatozoide e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a fêmea libera o óvulo. Aí acontece o que? A fecundação, né? A multiplicação das células e nasce o girino, né? Que é o sapo na sua forma infantil. Os anfíbios, gente, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes são exemplos de fecundação externa, tá? Dando continuidade na página 55, os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Aí nós temos aqui, ó, duas imagens, ó, de tartarugas, né, e de onças. Como é a forma de desenvolvimento de cada filhote mostrada acima. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, nós chamamos ele de vivíparos. Nas espécies vivíparas, a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote, né? Através da placenta, o cordão umbilical liga, né? Faz a ligação e ela supre as necessidades nutricionais desse feto. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis e insetos. Aí nós temos aqui a imagem de uma cadelinha, ó, esperando seus 2 filhotes. O que se desenvolve fora do corpo da mãe, nós chamamos de ovíparos, tá, gente? Ovíparos não tem nada a ver diretamente com ovos, não. Ovíparos são os animais que se desenvolvem fora da barriga da mamãe.
Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Mas sim, tia, mas não é dentro do ovo? Sim, mas o nome não está relacionado porque é dentro do ovo. Ele é dentro do ovo justamente porque ele tem que ter uma proteção, já que ele está fora da barriga da mamãe, certo? Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo aquecido. Existem ainda animais que se desenvolvem um ovo dentro do corpo da mãe, até o seu nascimento. Aí nós chamamos esses animais de ovovíparos. Quem são esses animais? Algumas espécies de serpente, tubarões, invertebrados são ovovíparos, tá? Aí temos aqui o exemplo do tubarão maco, é um exemplo de espécie ovovípara. Já na página 56, nós temos aqui, ó, um gatinho. O período de desenvolvimento do embrião dentro ou fora da barriga da mãe varia de acordo com cada espécie. Na espécie humana é 9 meses, mas cada animal tem um período, tá? A gestação de um gato mesmo dura aproximadamente 2 meses. Os seres humanos, 9 meses. Depois que a galinha põe um ovo, o pitinho nasce em aproximadamente 22 dias. Observem que cada espécie tem um período determinado. Vamos agora falar sobre a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas, tá? Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem fecundação no caso. Observe aqui a estrela, ó. Ela se fragmentou e essa fragmentação já ocasionou o nascimento de outras 2 estrelas. As estrelas aqui citadas são a do mar, tá? Elas são capazes de dar origem. As estrelas do mar são capazes, gente, de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características, a partir de uma parte de seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo novo. Aí temos aqui as abelhas, ó. Segundo exemplo. Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos da fêmea começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução sexuada é denominada partenogênese. Então vamos agora fixar o que nós aprendemos fazendo a atividade da página 57.